Hoje a nossa capital, Aracaju, está completando 166 anos de vida nesta quarta e eu volto a chamar a nossa repórter Aline Aragão, que está na Praça Fausto Cardoso, fundada no ano de 1857, um local histórico, cheio de significados. Ela está aí, olha, ficou até um cenário bonito, viu aí, Aline? Bom dia para você novamente, é com você as informações. Isso mesmo, Tamires, a gente fez questão de começar daqui da Praça Fausto Cardoso, por isso eu me distanciei para Sérgio mostrar todo esse cenário bonito, um local importante, como você falou, cheio de significado aí para nosso estado e principalmente para nossa capital Aracaju, que completa hoje 166 anos de vida, de história. E como é importante para celebrar o aniversário, nesse aniversário totalmente diferente por conta da pandemia, a gente já falou sobre isso aqui, toque de recolher aí já em vigor, mas é importante a gente conhecer a história, como tudo isso começou. Por isso eu estou aqui com o professor Adailton Andrade, que é historiador, e vai trazer essas informações para a gente, para quem está nos assistindo, que gosta de história, não conhece muito sobre a capital, é a oportunidade de conhecer. E a gente não pode falar de Aracaju sem falar de São Cristóvão, que é onde o estado começou, e aí Aracaju se tornou capital. Vamos contar um pouco dessa história, como é que Aracaju se transformou na capital de Sergipe. Bom dia, professor. Bom dia. É interessante que não se pode falar do nascimento de Aracaju sem falar em São Cristóvão, né? Hoje eles estão interligados na história, tanto no passado quanto no presente. E é interessante que quando São Cristóvão é fundada, em 1590, ela foi fundada nas terras onde hoje é Aracaju. Naquela região, praticamente, onde é o Morro do Avião, ali de Santa Maria, ali onde foi fundada a primeira São Cristóvão. E quando ela foi fundada nos moldes europeu de uma cidade de fortaleza para tentar avistar o invasor. E já Aracaju, a necessidade de se fundar uma cidade com caráter de porto, para escoar toda a exportação, toda a produção que na época Sergipe estava praticamente se tornando independente da Bahia. E o senhor fala algo bem interessante, né? Está totalmente ligado com o começo e com o presente, com a expansão que a gente observa hoje, né? Aracaju aí ligada, né? Diretamente com São Cristóvão, bairros hoje de Aracaju que já foram de São Cristóvão e muitas pessoas se misturam, ficam na dúvida, eu estou em Aracaju ou eu estou em São Cristóvão? É interessante que hoje toda aquela região que pertencia ou pertence a São Cristóvão, como Jabutiana, a expansão do Mosqueiro, tudo aquilo ali é terra de São Cristóvão e aos poucos estão sendo anexada ao território de Aracaju. Mas a história é interessante, que nessa data de hoje tão importante, muita gente lembra a figura do Inácio Barbosa, que foi presidente da província na época, responsável pela mudança da capital, mas Inácio Barbosa praticamente estava chegando em Sergipe e ele não consegue, ele muda a capital em março e acaba morrendo 5 meses depois. Então ele não sentiu o gostinho de ver a cidade desenvolver. De ver o progresso de Aracaju. E muita gente pensa, fala, Aracaju surgiu na colina do Santo Antônio. De fato, o povoado Santo Antônio de Aracaju era lá na colina do Santo Antônio, mas a cidade planejada foi a partir daqui, da Praça Fausto Cardoso, por isso que aqui é chamado de Marco Zero, porque foi daqui que surgiu a ideia do tabuleiro xadrez, a construção desse tabuleiro xadrez. Hoje ainda é possível ver esse tabuleiro por aqui? Sim, sim. É interessante, mais uma vez, falar, porque quando se tenta aproveitar o que já tinha de povoamento, daquela aldeia de pescadores, mas traz de São Cristóvão, para não ter aquela ideia de cidade alta, cidade baixa, e lá cheia de morros. Então aí não faz sentido mudar a cidade para vir para cá. Então ele desce e abre aquela primeira avenida, que chamava Avenida da Estrada Nova, depois virou Avenida da Independência e recentemente se chama João Ribeiro. Mas ali a primeira estrada que faz a ligação da colina de Santo Antônio para a tentativa de se trazer uma cidade mais planejada, organizada nesse tabuleiro de xadrez. E é interessante que nem tudo são flores da nossa história. Há dificuldade muito grande de se tentar trazer uma cidade, você tirar a cidade de São Cristóvão já toda organizada, com os prédios hoje seculares, para trazer para um nada, um alagado. E isso criou numa época uma grande confusão, porque alguma outra cidade do interior já pleiteava ser a capital, como Laranjeiras e o próprio Maruim. Maruim chegou a ter 7 embaixadas estrangeiras lá funcionando. Era o apogeu do comércio sergipano. É muita história. Aracaju, com 166 anos, é apenas uma menina, né? Perto, por exemplo, de São Cristóvão, que tem mais de 400 anos. E aí, hoje Aracaju tem quase 40 bairros, mas naquele começo foram 3
os principais bairros, que bairros são esses? O bairro industrial, nos primeiros bairros onde vê aquela aglomeração urbana, com a chegada das fábricas, é o bairro industrial. Depois o bairro São José, um dos mais antigos, que o bairro São José começavam as pessoas a ir morar, e os trabalhadores que faziam a fiscalização praticamente alfandegária desses barcos que passavam com mercadoria aqui na frente, e o Siqueira Campos, que é chamado de Aribé, ou já chamou também das oficinas, quantidade de fábrica de oficinas que existia naquela região. Eu acho importante a gente falar também sobre a origem do nome. Muita gente se pergunta o significado do nome Aracaju. O mais comum que a gente ouve falar é Cajueiro dos Papagaios, né? Terra de arara, terra de caju. O que falar sobre esse nome, sobre a junção arara, caju, como é que se surgiu o nome Aracaju? Abre assim uma oportunidade de especular, principalmente a questão poética, porque ara também tem o significado de tempo. E naquela época, uma das teorias que tem muita sustentação é tempo de caju, que ara também no tupi é tempo. E se diz, reza a lenda, que algumas tribos indígenas brigavam para essa região justamente para ficar mais perto do tempo na época do caju. E também a ara dá uma expressão de ave, de Aracaju, terra dos papagaios, ou tempo de caju. Isso é outra especulação que se dá para chegar mais ou menos à origem do nome Aracaju. Isso é meu papagaio das terras douradas, é a terra das araras e do caju. Como diz o poeta Rogério, Deus te deu essa beleza de arar a terra e ser caju. Parabéns para Aracaju, não é, professor? 166 anos, aí é interessante que o Aracaju é uma menina, mas é uma cidade grande, mas ainda guarda aquele jeitinho de uma cidade do interior, de uma cidade pequena. E é isso, Aracaju, com esse progresso todo, não podemos deixar de falar do centro administrativo, que foi um sonho do governador Augusto Franco, na época, de reunir todo o centro administrativo em um só lugar, até para facilitar a vida do cidadão que ali procurava. É isso, professor, historiador Adailton Andrade, muito obrigada pelas informações aqui, pela importante participação, contando um pouco da nossa história, da nossa gente, da nossa Aracaju. E o que ele falou aqui bem interessante, Tamires, sobre essa história de ser uma cidade grande, mas que guarda ainda, né, aquela proximidade das pessoas, aquele jeitinho do interior. Essa semana eu entrevistei uma pessoa que ela mora hoje em Aracaju, mas veio de São Paulo. Ela disse exatamente isso. Eu gosto de Aracaju porque aqui em Aracaju é assim, meu amigo é seu amigo que é amigo dele. Então, todo mundo se conhece e isso que é bom da gente viver aqui, Tamires. Verdade, cidade totalmente hospitaleira. Eu gostei de ver também você ali poetizando nesse dia. Eu agradeço a você, agradeço também ao historiador, as imagens aí do Sérgio Ferreira. Muito obrigada, bom dia.